Bom dia, pessoal! As últimas notícias sobre o caso Henry e o julgamento de Jairinho e Monique, hoje. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. A audiência do caso Henry tem bate-boca entre advogados e expulsão de bolsonarista. Mulher foi retirada por seguranças depois de ter se exaltado durante os depoimentos. Notícia escrita por Matheus Rocha. O segundo dia de audiência do caso Henry teve protesto em frente ao Tribunal de Justiça do Rio e ânimos exaltados dentro do plenário, onde Monique Medeiros e Jairo Souza Santos Júnior, Dr. Jairinho, estão sentados no banco dos réus. Os dois são suspeitos pela morte de Henry Borel, de 4 anos, morto em março deste ano. Um bate-boca começou durante o depoimento de Reinaldo César Pereira, que é casado com uma prima de Monique. Na ocasião, o promotor Fábio Vieira perguntou sobre os negócios que a família de Jairinho comanda em Bangu, na zona oeste do Rio. Eu ouvi dizer que eles são donos de Bangu, são donos da milícia, são donos disso tudo, disse ele. Mas não posso afirmar nada, eu não conheço pessoalmente nenhum nem outro. Agora, o que posso afirmar é que eles são pessoas influentes e poderosas em Bangu. Um levantamento da Folha mostrou que Jairinho foi citado em 37 ligações do Disque Denúncia desde 2004. A suposta ligação com milicianos, bicheiros ou traficantes é a causa mais frequente, considerando que cada denúncia pode ter mais de um motivo. Responsável pela defesa de Jairinho, o criminalista Braz Santana interveio e disse que as declarações são baseadas em opiniões e não em fatos. Thiago Minagé, advogado de Monique, também quis se manifestar e levantou a voz, mas foi repreendido pela juíza. Calma, doutor. O senhor está nervoso? Então toma um Rivotril. O senhor não pode ficar gritando aqui não, disse a juíza Elizabeth Machado Louro. O primeiro depoimento do dia foi de Antenor Lopes, diretor do DGPC, Departamento Geral de Polícia da capital. Arrolado pela defesa de Monique, ele respondeu sobre questões administrativas do inquérito e elogiou a atuação de Henrique Damasceno, delegado responsável pelo caso. No começo das investigações, a defesa de Jairinho disse que o ex-vereador era perseguido pelo delegado e solicitou que o inquérito fosse para as mãos da Delegacia de Homicídios da cidade. O que eu vi foi o Dr. Henrique Damasceno e a doutora Ana Carolina, de maneira incansável, tentando responder o que quer que levou à morte do menino Henry Borel. Disse ele: na nossa visão, as investigações foram feitas de forma isenta e imparcial. Não houve nenhuma forma de conluio ou complô. Durante o depoimento de Lopes, uma mulher usando máscara como imagem do presidente Bolsonaro foi retirada por seguranças após se exaltar na plateia. Eu não sei por que estou sendo retirada, mas eu saio de alma lavada, disse a mulher. 5 pessoas prestaram depoimento nesta quarta-feira, dia 15, na terceira audiência do caso Henry. A primeira foi feita no dia 6 de outubro e durou 14 horas. Na oitiva, foram ouvidas 10 testemunhas de acusação, como o delegado responsável pelas investigações e o pai da criança. Na terça, dia 14, foi a vez das testemunhas de defesa de Jairinho. A audiência durou quase 9 horas e contou com depoimentos de 10 pessoas, entre elas o pai do ex-vereador, o deputado estadual Coronel Jairo. Na audiência desta quarta-feira, um grupo segurava cartazes com fotos de Henry e pedia que o casal fosse à júri popular. A Monique foi conivente, ela fez selfie na delegacia. Isso não é mãe, ela sabia que estava ali massacrando o filho dela. Ela queria dinheiro e status, disse uma mulher usando o megafone. O laudo da reprodução da morte de Henry apontou que ele sofreu 23 lesões no total, produzidas mediante ação violenta. Entre elas estão escoriações e hematomas em várias partes do corpo, infiltrações hemorrágicas em 3 regiões da cabeça, laceração no fígado e contusões no rim e no pulmão. A defesa de Jairinho e de Monique diz que eles são inocentes. Você concorda com a defesa deles? Acha que eles são inocentes? Deixe nos comentários o que você está achando de todo o julgamento. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Caso Henry. Confira os depoimentos de acusação e defesa no julgamento de Jairinho e Monique. Audiências retornam no dia 9 de fevereiro de 2022. A juíza Elizabeth Louro Machado marcou para o dia 9 de fevereiro o retorno das audiências de julgamento sobre o caso Henry. A magistrada irá ouvir 2 testemunhas que faltaram às sessões por questão de saúde. Os réus também serão interrogados na data. Durante os últimos 2 dias,
13 testemunhas foram ouvidas no Tribunal de Justiça do Rio. Monique e Jairinho ficaram juntos no mesmo local pela primeira vez desde que foram presos, em 8 de abril, um mês após a morte de Henry. No primeiro dia de audiência, na terça-feira, Tiago Ribeiro, conselheiro do Tribunal de Contas do município, se disse amigo íntimo do ex-parlamentar e descreveu o acusado como uma pessoa muito carinhosa. A sessão começou com mais de 1 hora de atraso, pois os réus demoraram a chegar. Ribeiro, que é ex-vereador, se disse surpreso quando soube da acusação contra Jairinho. Até hoje eu não entendo o que pode ter acontecido, porque as acusações não condizem com o perfil da pessoa que conheço há 9 anos, disse o ex-vereador. A cabeleireira de Monique, Tereza Cristina dos Santos, também prestou depoimento e confirmou ter presenciado a chamada de vídeo entre a babá de Henry e Monique. Segundo ela, a funcionária mostrava que o menino estava mancando. Pelo celular, ela filmava o menino andando no corredor. Ele estava mancando. Depois ouviu o menino perguntando se ele atrapalhava a mãe. Ela disse que não. Ainda ouviu o menino dizendo que o tio havia brigado com ele ou batido. Não deu para ouvir ao certo. Disse Tereza, que relatou ter ouvido uma ligação na sequência em que Monique, segundo ela, disse: "Para de dizer ao meu filho que ele me atrapalha, isso não é verdade. E, se você mandar a babá embora, eu vou junto também, porque ela trata muito bem do meu filho." A terceira pessoa a ser ouvida na terça-feira foi Jairo de Souza Santos, o coronel Jairo, pai de Jairinho, que levantou suspeitas sobre o lado do ML que apontou 23 lesões no corpo da criança. Ele disse que esteve no hospital Barrador, para onde Henry foi levado no dia 8 de março, data da sua morte. Quando eu cheguei, a Monique estava em choque olhando para a criança. Eu ajoelhei, peguei na mão dela e coloquei a mão no coração do Henry e comecei a orar para que ele voltasse. Não havia nenhuma equimose no corpo da criança, nenhuma lesão. Eu penteei o cabelo dele umas 3, 4 vezes e não havia nenhum ferimento. Os médicos e enfermeiras também não relataram ferimentos. Depois o corpo vai para um ML e o lado sai com 23 lesões. Alguém está mentindo. Ou o pessoal do hospital ou os peritos do ML, questionou o coronel Jairo. Leniel Borel, pai de Henry, disse que a fala do coronel é mentirosa. O laudo está lá falando das lesões. Eu vi meu filho lesionado no nariz, no braço, no fígado. Todo mundo da Rede Dor se comunicou e falava do meu filho como uma criança que chegou cheio de hematomas e marcas no hospital. Eu vi. Se ele está falando que não viu, é uma grande mentira. Erondina de Lourdes, tia de Jairinho, também foi ouvida. Jairinho foi preso na casa de Erondina, em Bangu, na zona oeste do Rio. Questionada sobre a relação de Jairinho e a criança, Erondina disse que conheceu o menino Henry no carnaval, em fevereiro deste ano, em uma viagem a Pangaratiba. Erondina alegou que não tinha conhecimento sobre animosidades entre o casal e a criança, e que quando o menino estava na casa dela em Bangu, era Monique quem preparava a comida do filho. Durante o depoimento, Monique começou a chorar no tribunal ao ouvir os relatos sobre a relação com o filho. Na noite de terça-feira, dia 14, a diarista do casal prestou depoimento, Leila Rosângela. Reconheceu que arrumou o apartamento do condomínio Majestic no dia da morte do menino, em 8 de março. A faxineira do casal foi a última a depor no primeiro dia de depoimentos, como testemunha de defesa de Monique Medeiros. Ela contou que varreu, tirou o lixo e arrumou o apartamento antes da chegada de Monique e Jairo do hospital Barrador. O casal estava acompanhado de Cristiane Isidoro, assessora do ex-vereador, que também prestou depoimento. Ao ouvir os esclarecimentos da diarista, o promotor questionou Cristiane, pois a assessora havia dito horas antes que o apartamento não havia passado por limpeza. É mentira que teve faxina. Estava cheio de cabelo de Monique no banheiro do apartamento, afirmou. A amiga da família de Jairinho disse que nada havia sido removido do apartamento, com a exceção de porta-retrato com fotografias do menino. Cristiane falou antes de Leila Rosângela na audiência. Interrogada pelo promotor, Cristiane negou ter reconhecimento de que Jairo e Monique tivessem um relacionamento abusivo. Ela também negou ter notícias de que Jairinho tenha destratado crianças. O filho mais velho de Jairinho, o estudante de direito Luiz Fernando Abdu Figueiredo Santos, de 24 anos, e um policial civil, identificado como Sigmar Rodrigues de Almeida, amigo de Leniel Borel, pai do menino Henry, também prestaram depoimento na terça. Luiz foi questionado pela promotoria sobre o porquê de seu pai ter sido cassado na Câmara Municipal do Rio, se era tão querido e conciliador. O rapaz afirmou que o pai perdeu o mandato por conta da repercussão midiática do caso sobre a morte de Henry Borel. Já o policial civil Sigmar Rodrigues
que foi a 7ª testemunha a depor no primeiro dia de audiência, disse: "Nossa intenção, minha e do Leniel, sempre foi de encontrar a verdade", afirmou. O policial contou que se tornou amigo do pai da vítima no fim do ano passado, porque frequentavam a mesma igreja. O policial reforçou ainda que durante o enterro do menino, Jairinho tocou as costas do Leniel e sugeriu que ele fizesse outro filho. "Eu ouvi ele dizer isso. Vida que segue. Daqui a pouco você faz outro filho." Sigmar também confirmou que o pai de Henry elogiava a maternidade de Monique e gostaria de voltar com ela. Na quarta-feira, segundo dia de audiência, o irmão de Monique Medeiros, Brian Medeiros da Costa e Silva, afirmou que, em conversas com a irmã no presídio, ela confirmou que havia sofrido agressões por parte de Jairinho. Em um dos momentos em que fui visitá-la no presídio, ela confirmou um episódio em que o Jairo, ou por ciúme ou por algum desentendimento, foi até a casa dela, pulou o muro, abriu a porta e a enforcou, disse Brian, que citou outros episódios de agressão que a irmã teria confirmado no presídio. A psicóloga Elisa da Costa, arrolada como testemunha pela defesa de Monique, veio do Rio Grande do Sul para ser ouvida na quarta-feira. No entanto, ela foi impedida de prestar depoimento e dispensada pela juíza Elizabeth Machado Louro. Elisa disse que foi contratada pela defesa de Monique para compor um histórico psicológico de Monique e que entrevistou pessoas da rede de relacionamento dela, o que resultou em mais de 40 horas de gravação. "São os fatos que eu quero trazer aqui para ajudar a defesa de Monique", disse Elisa. "Fatos não. Suas versões a que a senhora teve acesso", retrucou a juíza. O coronel da reserva dos bombeiros, Reinaldo César Pereira, tio de consideração de Monique, afirmou que defendeu que a mãe de Henry tivesse defesa própria. Durante a audiência, a testemunha afirmou que considerava a relação entre Monique Medeiros e Jairo abusiva física e psicologicamente. Ele também destacou que Jairo e o pai são pessoas influentes na Zona Oeste. "Eles são poderosos politicamente. Ouvi falar que eles são tudo dono de Bangu", disse. O diretor do Departamento Geral de Polícia da capital, Antenor Lopes, defendeu a tecnicidade do trabalho da Polícia Civil e do delegado Henrique Damasceno, que presidiu o inquérito. Antenor foi relacionado como testemunha de defesa de Monique Medeiros, mãe da vítima. O depoimento durou aproximadamente 1h30. Lopes classificou Damasceno como seríssimo, incorruptível e insugestionável. O diretor do Departamento Geral de Polícia ressaltou que o delegado Henrique Damasceno é avesso à imprensa e, por esse motivo, não ambicionaria assumir a delegacia de homicídios da capital, cargo que ocupa atualmente. A última pessoa a prestar depoimento nesta quarta foi Rosângela Medeiros, mãe de Monique. Ela repetiu por seguidas vezes que Henry nunca tinha sofrido agressões. "O Henry ficava lá em casa e eu sempre dava banho nele. Nunca vi nenhuma marca de machucado de ferimento. Antes de tomar banho, tinha horas em que ele saía correndo pelado pela casa. Ninguém nunca viu nenhum ferimento. O Henry tinha o corpo branquinho. Qualquer manchinha roxa iria aparecer", disse Rosângela, que também disse nunca ter ouvido de Henry qualquer relato sobre agressões. Ele nunca comentou nada. Ele teve 5 sessões com a psicóloga e ela também nunca sinalizou para qualquer problema nesse sentido. A juíza Elizabeth Louro questionou se ela acreditava que o menino havia sido agredido no dia da morte da criança. "Eu acredito que sim", disse Rosângela. "Relembre o caso. Henry Borel tinha 4 anos e faleceu na madrugada do dia 8 de março deste ano, após dar entrada na emergência do Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. As investigações e os laudos da Polícia Civil apontaram que a criança morreu em decorrência de agressões e torturas. O padrasto, Dr. Jairinho, e a mãe do menino, Monique Medeiros, foram indiciados pelo crime. O casal responde pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. Para a polícia, a mãe de Henry Borel era conivente com as agressões do namorado contra o filho. E você, o que tem achado do julgamento? Deixe nos comentários, queremos saber a sua opinião. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.